Meus amores, vamos iniciar a compreensão das nossas atividades de hoje. Na página 204, questão 5, nós temos uma sequência e precisamos descobrir o segredo dessa sequência. Nós temos aí os números 800, 400 e 200. Observando a centena de cada um desses números, nós vamos perceber o quê? Que 4 é a metade de 8, que 2 é a metade de 4. Ou seja, essa sequência, esses números estão sendo divididos por 2. 800 dividido por 2 é igual a 400. 400 dividido por 2 é igual a 200. E 200 dividido por 2, qual é o número que nós vamos encontrar aqui? Na questão 6, nós temos aí inicialmente a utilização de 13 lápis coloridos para serem divididos em 3 grupos. Então, vocês pegarão 13 lápis coloridos e irão organizá-los em 3 grupos. Vamos conferir aqui como vai ficar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sobrou um lápis fora dos grupos. Ou seja, nós temos 13 dividido por 3, que é igual a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, 13 dividido por 3 é igual a 4 e sobra 1. Eu tenho o resto 1. A mesma coisa vocês farão utilizando 12 lápis coloridos. Será que vai ter resto 12 dividido por 3? Na questão 7, nós temos aí, observando o quadriculado, pinte cada linha com uma cor diferente. Então, a minha primeira linha, eu vou pintar de laranja. A minha segunda linha, eu vou pintar de verde. E a minha terceira linha, eu vou pintar de rosa. Agora, vamos realizar as seguintes observações. Quantas linhas eu tenho? 1, 2, 3 linhas. Em cada linha, eu tenho quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho aqui 3 grupos igualmente com 8 quadradinhos. Agora, nós vamos observar quantas colunas nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colunas. 1 coluna, 2 colunas, 3 colunas, 4, 5, 6, 7, 8 colunas. Essas colunas aqui, todos esses quadradinhos reunidos, me dá um total de quantos quadradinhos? Na página 205, questão 8, nós temos a seguinte situação. Patrícia tinha de dividir R$ 693 em 3 partes iguais. Essa divisão foi utilizando o material dourado.
Então, nós vamos ver como vai ficar 693 dividido em 3 partes iguais. Nós vamos começar com a centena. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, já dividimos 6 centenas, ou seja, 600. Agora, nós vamos dividir as dezenas. São 9 dezenas, porque é 90. Então, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terminamos as dezenas. Agora precisamos dividir 3 unidades. 1, 2, 3 unidades. Terminamos de dividir 3 unidades. Vamos conferir para ver quanto ficou em cada grupo. 1, 2 centenas, que é igual a 200, 10, 20, 30 e 1. Nós temos aqui 231. Vamos ver aqui. 100, 210, 20, 30 e 1. 231. 100, 210, 20, 30 e 1. 231. Então, 693 dividido por 3 é igual a 231. Agora, vamos realizar as seguintes observações. Eu tenho aqui 6 centenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essas 6 centenas divididas em 3 grupos me leva a ter quantas centenas em cada grupo? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então, 6 centenas divididas em 3 grupos me dá um total de 2 centenas por grupo. Agora, 9 dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dezenas divididas em 3 grupos me dá um total de 3 dezenas em cada grupo. 9 dezenas dividido por 3 é igual a 3 dezenas. Agora, eu tenho 3 unidades. 3 unidades que foram divididas em 3 grupos. Isso me dá o total de 1 unidade por grupo. Ou seja, 3 unidades dividido em 3 grupos me dá um total de 1 unidade por grupo.